Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Anselmo, que foi aprovado no concurso CNJ para o cargo de técnico administrativo. Então, ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, né? Como que ele acha aí que conseguiu a aprovação, o que que deu certo, o que que deu errado também durante a trajetória. Mas, antes de tudo, Anselmo, a gente quer te conhecer, né? Então, seja muito bem-vindo e pode se apresentar para quem está assistindo. Eu tenho 27 anos, né? Sou formado em publicidade e propaganda, não tem muito a ver aí com o concurso que eu fiz, mas também faz parte da história, né? E aí entrei no mundo dos concursos ali por volta de 2019, foi quando eu decidi estudar mesmo, e é uma história bem bacana. Meu pai sempre me incentivou e tudo mais. É até um prazer estar aqui dando essa entrevista, porque as entrevistas do Estratégias foram fonte de muita motivação para mim, assim, no início do meu estudo e no decorrer também da jornada, né? Eu sempre, quando me via um pouco desmotivado, eu gostava de ver as entrevistas do pessoal e era bacana porque tinha muito a ver com a minha circunstância e ver o pessoal já passado era bem interessante. Então é bem bacana estar desse lado aqui agora. Ah, que legal, Anselmo. É por isso que a gente continua fazendo essas entrevistas, né? Porque com certeza a sua história vai ser parecida com a de outra pessoa que está do outro lado, né? Porque às vezes você pensa que só quem sempre foi muito estudioso que consegue passar, e aí você lá assistindo um vídeo, vê a pessoa que passou por tal dificuldade, por, né? Às vezes a pessoa nunca tinha o costume de estudar e começou. Então você vai se Isso. encontrando, né? No meio dessas histórias. Muito legal que isso te Ah, ajudou. E o incentivo do seu pai também, né? com Então, queria que certeza, você bastante. falasse como tudo começou, foi incentivo, né? Mas a partir desse momento que você tomou a decisão, como foi? Você já tinha um concurso ali de objetivo, né? Você é de outra área, né? Conta pra gente um Sou de outra pouquinho. área. Então, tudo começou quando eu fui demitido da minha empresa que eu trabalhava, né, tava até seguindo uma trajetória bacana, tinha sido estagiário, depois fui efetivado, e aí eu passei por um probleminha de saúde, assim, umas crises de ansiedade, minha performance reduziu bastante no trabalho, né. E Sim. em poucos meses eu fui demitido. E aí eu me vi assim, sem saber o que fazer. E meu pai sempre me incentivou a fazer concurso, meu pai e minha mãe, né, sempre me incentivaram a fazer concurso, só que como eu estava indo na trajetória dando certo na minha área de publicidade, eu acabei que não pensava nisso. Aí, quando eu passei por esse problema, eu percebi que, poxa, eu tive um pequeno momento de baixa performance no trabalho, isso já foi suficiente para eu ser demitido. Então, a instabilidade muito grande, né? Graças a Deus eu tinha minha casa, eu era mais jovem, e tudo mais, eu não tinha uma família para sustentar, mas eu já comecei a pensar nisso, né? Cara, eu preciso de alguma coisa que me dê um pouco de mais estabilidade. Meu pai sempre falou do concurso, que era uma boa, e isso começou a arder mais aqui dentro, né? E eu tirei um tempinho para pensar, ali por volta de no final de 2018, o que que eu ia fazer, e o concurso ele foi acendendo mais ainda, né, no meu coração aqui. Até que eu entendi que era o caminho, né, rezei bastante para Deus me guiar ali e tudo mais, entendi que era o caminho e decidi estudar para PCDF, ali Olha, por volta de fevereiro de 2019, né, já estava esquentando ali as notícias da PCDF, e aí eu decidi estudar para PCDF, aí comecei. E o bacana é que quando eu comecei, assim, eu estava pegando um gás, chegou uma proposta de emprego muito, muito boa, assim, na minha área, de para ser consultor de marketing e tudo mais. Aí eu fiquei um pouco balançado, só que aí eu já estava decidido até o final e eu fui até o final. Foi quando começou minha jornada aí nos concursos, foi para PCDF, lá em 2019. legal. E aí para PCDF, então, era algo completamente novo para você, né? Como é que foi esse Completamente primeiro novo. passo que você deu, né? Como que você começou a estudar? Por quais materiais? Você já recorreu a algum Uhum. cursinho ou ainda tentou estudar sozinho de primeira, né? Como é que foi essa adaptação? Eu, antes de iniciar mesmo nessa jornada de para PCDF, eu cheguei a fazer cursinho muito tempo atrás, ainda na faculdade, esses cursinhos Uhum. presenciais, mas nunca estudei de verdade, a verdade é essa, eu fazia por nunca estudei de verdade, né. Quando eu comecei a estudar mesmo, já foi pela estratégia, o estratégia já foi meu primeiro cursinho, meu pai já conhecia o estratégia, ele sempre foi muito antenado em concurso, então ele já conhecia o estratégia, já conhecia os PDFs do estratégia, e foi por lá mesmo que eu comecei. Pesquisei bastante coisa no YouTube, assim, mais no sentido de como estudar, de como
que eu organizo minha vida, mas o de material, assim, eu já fui pela estratégia, videoaula de estratégia mesmo, desde o início. Legal, então por indicação do seu pai, né? Foi, foi, indicação dele. Muito bom. Quais ferramentas você acredita que mais te ajudaram, né, durante a trajetória? Tem gente que prefere estudar por PDF, por videoaula, tem as Aham. questões, trilha estratégica, enfim, tem muitas ferramentas É, aqui no tem muita Estratégia. coisa. O que que você utilizou? Olha, eu acho que eu utilizei de tudo um pouco, mas muito PDF, né, os PDFs sempre utilizei, era o meu material base de estudo. Eu recorria mais a PDF, a videoaula e algumas vezes eu cheguei a recorrer à trilha estratégia, no começo do estudo para PCDF. Uhum. Depois da PCDF, eu sentia já que conseguia caminhar um pouquinho mais sozinho, e aí eu fui seguindo a minha trajetória mesmo, né. E aí, De como que você fazia a organização, dos seus estudos ao longo da semana, né? Tinha metas de horas por dia, de aham. disciplinas, se você estudava uma só ou mais de uma por Uhum. dia? Então, eu colocava uma meta semanal de hora, porque eu estudava e trabalhava, então eu tinha que organizar bem essa gestão de tempo, né. Apesar de trabalhar de casa, o que facilita um pouco mais, né, só que eu precisava organizar direitinho. Então eu colocava uma meta semanal de horas, mas eu não costumava, assim, separar o meu estudo, por exemplo, de: direito administrativo, 2 horas. Eu Uhum. separava por blocos, eu fazia blocos de 50 minutos. Então eu colocava uma meta de fazer 5 blocos por dia, né. E aí meus ciclos eles eram separados dessa forma, então, por exemplo, eu fazia 3 blocos de direito administrativo, depois eu fazia 2 blocos de AFUN, depois eu fazia mais tantos blocos de português, por exemplo, e assim eu ia seguindo o ciclo, né. Sim. Era dessa forma, eu conseguia separar melhor assim, porque como eu não conseguia estudar o dia inteiro, eu fazia, por exemplo, 2 blocos de 50 minutos antes do trabalho, e aí depois começava a trabalhar, fazia um bloco de 50 ali no horário de almoço, e voltava a trabalhar, mais 2 blocos no final do dia. Dava mais ou menos 5 blocos por dia, o que dava umas 4 horas líquidas, eu separava dessa forma, Uhum. que ficava muito bom. Mas eu demorei para chegar nessa nessa conclusão, viu, Ah, foram normal, muitos erros e normal. Você fez bastante questão também ou não? fiz muita questão, fazia muito questão. Como eu separava os meus estudos por blocos, então eu fazia assim, então eram 3 blocos de direito administrativo. O primeiro bloco 3 blocos de 50 minutos, né. O primeiro bloco eu sempre fazia questão, questão de assuntos anteriores que eu já tinha visto, ia fazendo questão, usava esses 50 minutos só para fazer questão. Como eu já tinha estudado muita coisa, eu realmente usava os 50 minutos para fazer questão. Os outros 2 blocos eram de teoria ou revisão, caso eu já tivesse terminado todos os assuntos. Mas eu sempre Uhum. fazia questão. Questão sempre foi algo muito presente na minha preparação e eu acho que foi definitivo, porque eu conhecia ali o estilo da banca, chegava a ter momento, assim, que eu já sabia para onde que a banca estava indo ali mais ou menos, né, então, Sim, treino, né. Meu pai também minha mãe e meu pai sempre falavam: "Treino é treino", então tem que treinar para chegar lá no jogo mais sim. fácil. E qual era o método de revisão que mais funcionava para você? Era esse método de colocar a revisão dentro dos blocos. Sim, Então, como eu fazia mais de um bloco para cada matéria, eu sempre separava um pedaço do bloco para revisar as coisas que eu já tinha visto anteriormente. legal. Então, na minha sessão de estudos que eu estudava teoria, por exemplo, de direito administrativo, eu marcava no PDF, né, se eu tivesse percebido alguma coisa que eu precisava decorar mesmo, eu colocava no Anki, eu usava o Anki. No próximo bloco que eu ia fazer direito administrativo, em outro dia, o primeiro bloco eu já usava de revisão, aí eu revia minhas marcações, eu olhava algum card no Anki que eu tinha feito, se tinha para revisar. Então era basicamente assim, eu confesso que eu não era um dos mais organizados com revisão não, essa revisão que o pessoal faz, né, de 24, 7 dias, eu não Sim. era tão organizado assim não, eu fazia dessa forma, de acordo com os blocos. E você falou sobre essa situação, né, da crise de ansiedade, né, que te afetou no trabalho. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho disso em relação aos concursos, porque muitas pessoas durante esse período, né, em que estão se preparando, estudando, passam por momentos muito parecidos, ou até no pré-prova, no momento da prova, em que ficam mais nervosas, né? Então, isso chegou a acontecer com você também na trajetória de concurseiro ou não? É, chegou, mas não no nível que eu tive na época do trabalho em que eu fui demitido, né, Uhum.
mas foi algo que me atrapalhou sim em alguns momentos, porque a ansiedade é algo que mexe com o seu emocional e você não consegue ali se concentrar nos estudos. Mas Sim. eu fui aprendendo no decorrer da jornada a controlar isso, a viver um dia de cada vez, a entregar também a minha ansiedade para Deus. Eu sempre rezava uma Ave Maria antes de começar meus estudos, entregava meus estudos para Deus, isso me ajudava também a manter ali o foco e tudo mais. Mas eu confesso que em muitos dias, assim, em que eu estava mais disperso, a ansiedade atrapalhava o meu rendimento. Eu nunca deixei de estudar, assim, por causa da ansiedade, ficar semanas sem estudar. Em alguns dias específicos, ela atrapalhou o meu rendimento. Mas eu sempre procurava, nesses dias, rezar um pouco, né, pedir para Deus para acalmar o coração, meditar, me ajudou muito. Escrever também, muitas vezes eu estava ansioso ali, quando eu pegava um papel, uma caneta e escrevia sobre tudo aquilo, parecia que eu tirava um peso em cima de mim e ia para cima, né, ia para a luta. Eu acho que faz Sim. parte, é normal, a ansiedade é até algo bom, né, no sentido, se for moderada, é o que nos faz também correr atrás do que a gente tem que correr, nos dá um sinal de alerta para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Mas se chegar um momento, assim, que está muito, muito atrapalhando, a gente sempre fala para alguém procurar um psicólogo e tudo mais, é sempre importante, né, porque o mental Uhum. para o concurso ele é essencial. Eu já tive colegas e amigos que perderam aprovações por conta de mentalidade, assim, de ficar muito ansioso, Sim. então, tenho certeza que acontece com outras pessoas também. Não chegou a acontecer comigo, né, porque eu aprendi a controlar um pouco isso, mas em alguns momentos atrapalhava sim. Com certeza. E você falou que escrevia bastante. Nessa sua trajetória, você chegou a fazer algum concurso que precisava da etapa discursiva? Precisava desse preparo, né, que é Sim, muito diferente em relação aos sim. outros? Todos, todos que eu fiz, precisou assim, os que eu fiz que eu passei, né, da PCDF, de analista do CNMP e esse agora do CNJ, todos precisaram de discursiva. E eu sempre treinei também discursiva, foi algo que eu considerava, assim, como um diferencial meu, né, que na PCDF, inclusive, eu cheguei a ganhar 500 posições depois do recurso que eu fiz. Eu fui já tinha ido bem, aí eu entrei com recurso, ganhei mais pontos e subi várias posições. Então, a discursiva, foi um diferencial em todos os concursos que eu fiz, e eu sempre procurava treinar, fazer uma por semana ali, pegava uns temas na minha plataforma de questões, que eu fazia um filtrozinho lá para buscar questões discursivas, e fazia toda semana. E eu gostava de ler bastante, porque eu acredito que me ajudou na escrita também. E como eu te falei, eu gostava de escrever, assim, os meus sentimentos, algumas coisas, eu sempre gostei muito de escrever e tudo mais, então isso me ajudou também. Agora eu sempre converso com meus amigos, assim, que estudam também: "Cara, discursiva não pode deixar de treinar não, porque sempre, sempre é decisiva". Inclusive nesse concurso do CNJ, ela foi definitiva, assim, para eu ficar na posição que eu fiquei. Sem ela eu não teria ficado nessa posição não. Sim, eu citei essa pergunta aqui porque eu converso com muitos alunos que já tiveram reprovações em concursos anteriores por causa disso, né, acabam deixando: "Ah, Sim. depois eu vejo", e não se preparam ao longo do período, né, e aí não dá mais tempo, né, Uhum. quando a pessoa se toca já não dá mais tempo, né, então a É preparação verdade. pra discursiva é muito importante, né. Sim, sim, desde o início, né, eu sempre converso com meus colegas, assim, que, cara, quanto mais cedo você começar a fazer qualquer questão, se nem às vezes nem precisa fazer sobre uma discursiva de algum tema, só pega e escreve, entendeu. No início é interessante pedir para alguém corrigir também, né, porque a gente não sabe Sim. muito para onde ir, mas, assim, desde o início você não vai perder nada se você escrever uma redação por semana. Olha só, conta pra gente um pouquinho desse resumo, né, do estratégia, a importância da estratégia na sua vida. Você estudou com os nossos materiais já por indicação do seu pai, desde sempre, né, e conseguiu aí suas aprovações. Então eu queria que você fizesse um resuminho, né, da importância da estratégia na sua vida. É difícil até falar assim, né, porque me acompanhou desde o início, é como se fosse um amigo, né. Os professores, a gente se sente um pouco colega dos nossos professores ali que a gente acompanha, né. Então o estratégia ele foi essencial, assim, na minha trajetória, nos PDFs principalmente, as lives eu fiquei sabendo do concurso do CNJ, por exemplo, por uma live do estratégia se eu não me engano foi o professor Herbert Almeida que fez a live do CNJ, né, falando ali que ia ter o concurso, então eu fiquei sabendo por lá.
professor Herbert, inclusive, foi um baita professor na minha trajetória, porque eu tinha muita dificuldade em licitações e contratos, então eu sempre recorri um pouco às videoaulas dele, ao PDF dele, que era muito bom. Então eu considero o estratégia como um guia, um guia nessa minha trajetória aí que me levou até a aprovação. E eu só tenho a agradecer assim a todo o pessoal do estratégico, porque eu sei que é muita gente que trabalha aí para fazer tudo acontecer. E a gente, como estudante aqui, só fica grato, né? Então, eu tenho. Meu pai fez a assinatura vitalícia, e eu tenho até hoje lá, a assinatura tá lá. Se eu precisar estudar, porque eu vou continuar estudando e vou utilizar de lá. Muito bom, eu ia falar até isso, se você tem algum concurso em mente ainda para estudar, né, ou se já ia parar por aqui, o que que você pretende aí para o seu futuro? Bom, eu tenho outros concursos em mente, o concurso CNJ é muito bom, mas eu pretendo alçar outros patamares aí, com certeza. Vou continuar meus estudos, aproveitar que eu já estou no embalo, né, Uhum. e vou para cima. Tem muitos concursos interessantes vindo aí, né, tem STJ, que está vindo com analista, tem analista para minha área, inclusive, Câmara dos Deputados com a Polícia Legislativa, tem muita coisa. Estou estudando ainda o que que eu qual rumo que eu vou seguir. Legal demais. E bom, para fechar essa nossa conversa, Anselmo, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo, né, já que você também recorreu a muitos vídeos aqui no canal, qual que é a mensagem que você Uhum. deixa para quem está começando a estudar, para quem já está na caminhada, mas de repente ainda não conseguiu a aprovação que gostaria, né? Qual é a mensagem? Olha, acho que ter constância é muito importante. Eu falo que o concurso, ele mudou a minha vida. Estudar para concurso mudou a minha vida. Eu não cheguei a ser nomeado no CNJ ainda, então minha vida não chegou a mudar financeiramente, mas o concurso mudou minha vida na forma de enxergar os estudos. Eu sempre fui um cara que tive dificuldade com os estudos, não tirava muita nota boa no colégio, tudo mais, era meio preguiçoso. Então foi com os estudos para concurso que eu realmente aprendi a estudar e a pegar gosto pela rotina, de estudar pela rotina, de aprender. Então, além Sim. de uma aprovação futura, você só vai ganhar estudando para concurso. Você vai ganhar maturidade para se conhecer emocionalmente. Você vai ganhar relacionamento com Deus se você tiver sua religião, porque você vai se sentir mais próximo dele, sentir o auxílio dele na sua trajetória. Você vai ganhar maturidade nos estudos, na leitura. Então, assim, é só coisa muito positiva. E constância. Constância, eu acho que paciência também. Ter muita paciência, porque vai acontecer, comigo aconteceu bastante, na PCDF eu tive, não, reprovei no TAF, no CNMP eu passei em segundo lugar, mas até hoje não fui nomeado, então vão ter percalços aí no meio do caminho, não vai ser como a gente imagina, a gente sempre imagina um cenário ideal, não vai ser, às vezes não é naquele concurso que você mais quer, mas é ter paciência, confiar no processo que uma hora chega, chegou para mim, então chega para todo mundo, com certeza. Acho Então que é é isso. isso. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Eu te desejo muito sucesso, já que você vai continuar estudando. Conte com estratégia, com a Obrigado, assinatura vitalícia pode e nos deixar. vemos por aí, tá bom? Muito obrigado, Paula. Obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal tem muitas entrevistas também, né, de vários concursos, tem as notícias de concursos, muito conteúdo com os nossos professores também. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.